está. Em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Deus é incrível, irmãos. Porque eu estava lendo há uma semana um livro da Bíblia e Deus mudou na hora. Fazer conforme a vontade do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Peço para os irmãos abrirem suas Bíblias no Evangelho de São Lucas, capítulo 46, capítulo 24, verso 46 até o 49, irmãos. Santo é teu nome, Senhor Jesus. E muitas das vezes, irmãos, os irmãos vão procurando, a gente se acha limitado dentro das nossas forças, mas o Senhor rejuvenesce cada vez nós todos os dias. Quando eu entrei para aquela porta e recebi um abraço do irmão Fabiano, o Senhor me renovou na hora. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor sabe o desejo de cada um que está aqui nessa noite. O Senhor sabe o que cada um veio buscar, o que cada um veio adorar. Glória a Deus, aleluia. E fazer a vontade do Pai. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 46 diz assim: E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Glória a Deus. E dessas coisas sois vós testemunha. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. É incrível, irmãos. Porque o Senhor faz exatamente conforme Ele quer. Glória a Deus. Nós não vamos mudar um tio, nós não vamos mudar uma vírgula, nós não vamos mudar um pontinho sequer do que Ele escreve sobre a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Mas aqui o Senhor disse uma promessa. Mas irmãos, entenda que promessa é tipo um contrato. Porque Ele disse assim: porém, se ficardes em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Tem tudo, porém, dentro do chamado e dentro do ministério para você receber alguma coisa. Em primeiro lugar é a obediência, irmão. A gente quer estar aqui atrás do altar, mas não faz o id lá fora. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor tem falado ao meu coração cada vez mais. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? Ah, Senhor, eu levei tanta gente para a igreja, eu fiz tanta coisa. Se você parar, não vai adiantar nada. Se você não obedecer à voz de Deus, não vai adiantar nada. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que nem eu estava falando com o irmão Fabiano antes. Se as pessoas me olhassem, e eu me assusto, irmão, o que eu estava vivendo em dezembro. Em dezembro a minha casa estava destruída, meu casamento indo pro lixo. Mas não. Eu estava em outro ministério, eu fiz um propósito com Deus. Está lá a folhinha. Está lá a folhinha na casa da minha avó, em cima da mesa, que não me deixa mentir. Tudo o que eu escrevi, agora debaixo da vontade de Deus, tudo vem acontecer. Porque eu obedeci a voz de Deus. Eu ouvi quando Deus
Se Deus tira coisas, é porque essas coisas estão atrapalhando o agir dele na tua vida. É verdade. Se Deus tira coisas da tua vida, amizades, família, é porque essas coisas às vezes estão em primeiro lugar. Só que muitas das vezes, irmãos, nós queremos fazer o eu sou, o eu posso. Quando nós começamos a colocar o eu e não Deus, antes do eu principal vem o D&S. Deus. Quando a gente entender que o nosso eu tem que estar na vontade de Deus, as coisas fluem naturalmente. Glória a Deus, aleluia. As coisas começam a fluir de uma maneira tão grande, irmão, que a gente vai começar a se assustar. Quando o pastor falou ali, quando o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu leio de forma diferente. Se o Senhor for o meu pastor. Porque muitas das vezes o nosso Senhor e o nosso pastor é o nosso próprio coração. É verdade. É o nosso próprio querer. É a nossa própria vontade. Muitas das vezes, e olha, quanto, eu não sei como o pastor Fernando me aguentou tanto tempo. Isso. Porque eu era chato, irmão, quando eu estava fora da presença de Deus, eu era chato. Só que hoje, irmãos, quem me acalmava era minha mulher, agora quem acalma ela sou eu. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus, Ele vai te moldando, Ele vai te quebrando, Ele vai te modificando do jeitinho que Ele quer. Os frutos, irmãos, são muito importantes. Tem um aluno do Fernando lá na empresa, é o Pedro. O Fernando convidou, mas quem trabalha do lado dele sou eu. Se eu desse mau exemplo para o Pedro, será que o Pedro estava todo domingo na igreja? Será que se eu não for Cristo nas trevas, as pessoas vão começar a olhar Cristo e vão começar a seguir Cristo? Deus é tão grande que Deus mostra as coisas. Glória a Deus, aleluia. Deus mostra como devemos caminhar, como devemos seguir. E é tão lindo, irmãos, como a gente faz a vontade de Deus. E Deus diz: nem que se dê um copo de água para os meus pequeninos, esses também herdarão o reino do céu. Olha que coisa mais linda. Se eu der um copo de água, imagina um abraço que o irmão Fabiano me deu. Imagina as visitas que o pastor Fernando faz. Tem gente aqui dentro. Eu preciso falar, irmão, se eu sair daqui sem entregar isso. Tem gente aqui dentro que está preso, que está prendendo o seu ministério. Glória a Deus. Deus diz hoje: acabou. Deus está tendo uma nuvem tão linda de chuva do Espírito Santo, que Deus tem descido nesse lugar e só sente quem está nele, Glória quem a quer Deus. tocar ele. Glória a Deus, aleluia. Toca nele, Glória a Deus. obedece ele, irmão. Obedece, faça a vontade dele, irmão. Olha aquele irmãozinho lá, eu sempre esqueço o nome dele, tipo, né, vermelho lá atrás. Mas ele obedeceu a Deus, Deus está limpando ele de uma maneira que, se ele não obedecesse Deus, ele não ia ser limpo. Mas Deus é bom, Deus é grandioso, e Deus escolhe quem Ele quer. Esse lugar não é meu,
irmão, não é do pastor Fernando, esse lugar é de Deus. Se eu sair da presença de Deus, Ele me tira e coloca outro, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Só que a gente tem que entender, irmão, que a gente tem que obedecer. E a gente tem que limpar o nosso coração. O nosso coração tem que ser cada dia mais limpo diante da vontade dele. É tão grande, irmão, que Mateus 6,33 todo mundo conhece. Mas daí nós vamos falar que buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Só que nós vamos ler o Pai Nosso, que diz: o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O teu reino é a vontade dele. Glória a Deus, aleluia. O teu reino é você obedecer. O teu reino é você se colocar no seu lugar e ouvir Deus falar muitas das vezes. Muitas das vezes você não vai ter palavras, mas Deus vai falar contigo. Daí antes disso, no meio disso, tem aquele versículo que diz: fecha a porta do teu quarto. Que em secreto o teu Pai te ouvirá e Ele te recompensará. Glória a Deus, aleluia. É no secreto. Não precisa mostrar para o pastor Fernando, não precisa mostrar para o Fabiano no secreto. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes, irmãos, eu cresci muito em igreja pequena, irmão. E todo mundo dobrava o joelho, todo mundo orava muito antes do culto. Só que a gente não via mudança. E eu não estou dizendo que orar de joelho é errado. Eu estou dizendo que a gente não via mudança. Porque não importa, se você está com o joelho dobrado e não está na vontade de Deus, não vai acontecer. Vai ser só mais um ritual. Eu estou fazendo para mostrar para o meu pastor. Eu estou fazendo para mostrar para o irmão. Eu estou fazendo... Não. É no secreto. É no secreto. É no secreto que Deus vai falar contigo e vai dizer para onde tu ir. Tem um irmãozinho que eu e o Fernando conhecemos ele há muito tempo. A gente até estava falando sobre ele antes no carro. E eu falei: pá, Deus, eu vou lá visitar ele. E Deus falou: não. Eu estou tratando. Eu estou fazendo. Eu estou no silêncio. Muitas das coisas que Deus quer fazer, a gente vai lá e bota a mão. Daí Deus não faz. Tem coisas que é para nós fazer, tem coisas que é para Deus fazer. Glória a Deus, tem aleluia. Tem ponto que a fé chega e tem ponto que a mão de Deus chega. Glória a Deus. Tem ponto que a fé acaba e tem ponto que a mão de Deus vai lá. Ei, a fé que acabou, eu vou entrar. Glória a Deus, aleluia. Estou à porta e bato. Quem abrir, eu cearei com ele. Ai, nada está acontecendo. Eu estou 20 anos na igreja, eu estou na mesmice, no frio espiritual. Abre a porta. Abre a porta. Talvez 20 anos Jesus está batendo na porta e tu não abriu a porta. Talvez 20 anos tu está sofrendo sem ouvir a voz de Deus, mas Ele diz: abre a porta. Daí nós temos aquela passagem do jovem rico que ele vai dizer: agora eu vou mostrar que eu estou grandão. Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. Daí ele pensa: grandão, eu faço tudo isso.
para ele: vende tudo o que tu tens e dá aos pobres e siga. Só que muita gente, irmão, não entende o significado grandioso desse versículo. Deus disse: vende tudo o que tu tens. Mas ele não entendeu. Se ele vendesse tudo que ele tinha, Deus ia dar mais. Glória a Deus, aleluia. Deus ia multiplicar mais. Glória a Deus, aleluia. E daí tem gente, irmão. Claro que tem tudo, tem um porquê, mas tem gente. Porque o meu marido não vai na igreja, eu não vou. Porque a minha mãe não vai na igreja, eu não vou. Porque o meu filho não vai na igreja, eu não vou. Irmão, às vezes eu fico 1 ano, 2 sem ver minha mãe. Quem tem chamado, sofre. Quem tem chamado, perde coisas muito importantes para ele. Mas se eu não obedecesse a voz de Deus, eu não ia ter essas coisas maravilhosas que são vocês, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Eu perco contato com a minha mãe, mas em cada face de cada senhora eu vejo minha mãe. Glória a Deus, aleluia. Em cada face de cada irmão eu vejo meu pai. Mas olha que incrível, a oração tem poder, irmão. Se você orar, mas orar conforme a vontade de Deus. A minha mãe era de Santo Espírito. Minha mãe morava pertinho, 2 horas de Monte Negro, em Caxias do Sul. E eu orei a Deus: Deus, faz conforme a tua vontade. Eu não quero mais isso. Deus levou minha mãe para Santa Catarina. Tem colocado as pessoas de Deus do lado dela para falar de Deus para ela. Quando eu estava parado, quando eu estava querendo desistir, minha mãe me deu um livro falando de Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí, irmão? Não vale a pena se doar um pouquinho mais. Não vale a pena deixar o egoísmo. Não vale a pena deixar a vontade do próprio coração para seguir a vontade do Pai. A vontade do Pai é grandiosa. Irmão, quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu gostava de pregar e os irmãos... Nem sempre o agir de Deus é do mesmo jeito. Hoje eu prefiro mais pessoas assim, que meus irmãos estão dando glória e escutando a palavra. Porque muita gente diz: Senhor, eu te adoro, isso, aquilo, Senhor Jesus, mas o coração está longe. Muita gente começa a adorar Deus aqui, mas fala mal do irmão lá. Fala mal do irmão do outro lado. Fala mal, às vezes, até do próprio pastor. Só que Deus é perfeito. Ele é santo. E Ele nos santifica cada dia mais dentro da vontade dEle, dentro do propósito dEle. E se nós for buscar a vontade dEle e a nossa santificação, é para estar junto dEle. Nós vamos ler, se os irmãos quiserem em casa, Jeremias 2,13 vai dizer que as pessoas fizeram poços onde a água rachava, vazava. Isso na visão espiritual, irmão, é pessoas que estão dentro do templo, mas o coração já está longe. É pessoas que estão querendo fazer a obra, mas estão querendo deixar Jesus de lado. Glória a Deus, aleluia. Irmão, eu perdi 8 anos da minha vida fazendo desse jeito. Se você
está aqui nessa noite, não perca a mesma coisa que eu perdi. Quando Deus se cala, dói. Quando Deus se cala e a gente não consegue ouvir nada, dói tanto. Claro que tem momento que Deus se cala porque Ele quer te testar, mas tem momentos que Deus se cala porque a gente está desobediente. E aí dói mais. Aí as oportunidades se fecham. Aí as portas se fecham. Só que Deus é tão misericordioso, e eu sou prova viva disso. Eu não era nem para eu estar vivo, por desobediência. Sofri um acidente em casa, daqui a pouco no meu pulso, estava contando até para uma Fabiana. Perdi 2 horas e meia de sangue no hospital. Desobediência. Sai fora da presença de Deus para tu ver. Mas se tu quer voltar para a presença de Deus e voltar para a vontade dele, se quebra por ele. Se quebra, seja um vaso de Jeremias 18, se quebra na mão do oleiro. Glória a Deus, aleluia. Se quebra na vontade dele. Glória a Deus. Hoje, irmãos, eu tenho uma família aqui. Eu tenho o Fernando como irmão. Eu tenho o pastor Marcos como pai. Eu tenho o irmão Juraci, para só contextualizar, como tio. Porque Deus te tira coisas. A prova é Abraão. Ele disse: eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho. Mas ele já era velho. E ele deu o filho. Porque Deus não mente. Só que Deus começou a ver que o filho de Abraão estava acima de Deus. O filho de Abraão estava começando a sobressair o que Deus era na vida de Abraão. A doença chegou em casa, glorifica a Deus. A cura chegou em casa, glorifica a Deus. A tristeza chegou em casa, glorifica a Deus. Há tempo para tudo debaixo do céu. Mas a gente não quer chorar. A gente não quer se entristecer. A gente não quer perder a amizade. A gente não quer perder a companhia do A, do B, do C, do D, do E, do F. Mas quando você está debaixo da mão de Deus e Deus tem te cuidado, até teus inimigos têm paz contigo. Glória a Deus, aleluia. Até teus inimigos que não gostam da tua cara, vou falar o português bem dizido, vão começar a falar contigo e vão ver o que jorra da tua vida. Tem um irmão lá que trabalha comigo, que ele falava assim: como é que o Patrick pode estar lá fazendo as coisas de Deus? Que eu era muito errado antes, mas Deus é misericordioso. E um dia eu estava tão fora da presença de Deus, muito antes de entrar nesse ministério, que eu discuti com ele. Coisa do serviço. Gente, vocês se falaram. E eu não estava falando com ele. Hoje, é ele que vem falar comigo. É ele que está em paz comigo. É ele que vê a paz que Deus me trouxe dentro do meu coração. Porque eu obedeci a Deus. Se eu estivesse buscando atrás de oportunidade, louco, não estava acontecendo nada na minha vida.
Porque Deus sabe o que a gente tem necessidade. Deus sabe o que nos faz falta. Deus sabe o que a gente precisa todos os dias. Mas a gente se preocupa para quê? A gente se preocupa para quê? Hoje eu não tenho tanta mais preocupação, irmão. Porque até o meu avô descrente começou a ver mudança em mim. Até minha avó, que era muito nervosa do jeito dela, começou a ver mudança em mim. Por quê? Porque eu obedecia a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós começamos a fazer culto lá. Deus já tem curado eles. Mas é o teu exemplo, é você estar debaixo da graça de Deus, que vai trazer teu marido, que vai trazer teu filho, que vai trazer teu irmão, que vai trazer tua mãe, que vai trazer todos aqueles que precisam ouvir a vontade de Deus. Isso é lindo, isso é agradável aos olhos de Deus. E Deus é tão grande, Deus é tão maravilhoso, que às vezes a gente acha que marcou um encontro com Ele, mas quem marcou um encontro conosco foi Ele. Glória a Deus, aleluia. Quem quer nos abraçar é Ele. Quem quer nos encher do Espírito Santo é Ele. Muitas das vezes, irmãos, a gente acha que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. Primeiro dia que eu vi o irmão aqui, suado, calorão, mas ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu a voz de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não é a placa, não é o lugar, não é o prédio, é o teu coração dentro da vontade dele. Glória a Deus, aleluia. E não adianta tentar fugir. Não adianta ser Jonas, não vai adiantar. Ele vai te levar para a vontade dele, tu querendo ou não. Nem que ele tenha que te tirar tudo. Eu fui para um lugar onde Deus me tirou tudo. Eu estava tão perdido que eu pensei que eu ia perder tudo na minha vida. E lá, só que Deus tinha marcado encontro comigo nesse lugar. E nesse lugar que eu entrei, irmãos, tinha 2 pessoas desviadas. Fora da presença de Deus. Não desviadas, fora da presença de Deus. Que conheciam o Evangelho, só que não estavam dentro do Evangelho. E Deus falou com eles naquele lugar. Quando você acha que perdeu tudo, o teu tudo é Deus. Quando você acha que não tem mais nada, o teu tudo é Deus. Quando você acha que nada mais vai dar certo, o teu tudo é Deus. Abraão, Deus pediu para Abraão, me dá teu filho. Ele podia ter perguntado, mas Deus, não me deu meu filho, como é que eu vou te dar meu filho? Não, ele foi lá e obedeceu. Porque provavelmente, a Bíblia não diz, mas provavelmente no lugar, no coração dele, ele ouviu a voz de Deus dizendo assim: onde tu tem colocado o que eu te dei? E Deus tem perguntado para muita gente hoje aqui nesse lugar: onde tu tem colocado o que eu te dei? Glória a Deus, aleluia. Está acima de mim? Está acima da minha vontade para a tua vida? Se os irmãos forem ler e pesquisar bem, o pastor Fernando sempre fala,
botar a luz da palavra. Leia lá em Êxodo, quando eles fizeram o bezerro de ouro. E voltar um pouquinho lá, quando eles foram libertos do Egito. Eles fizeram o bezerro de ouro com o que Deus deu para eles. Deus disse, vai lá e pede joias para as egípcias lá, quando vocês forem libertos. E quando eles chegaram no monte e viu que Moisés estava demorando falando com Deus, eles pegaram todas as joias, derreteram e fizeram o bezerro. Muitas das vezes o que Deus nos dá, nós fizemos de bezerro. Muitas das vezes nós colocamos o nosso chamado e transformamos em bezerro. O nosso chamado tem que ser na vontade de Deus. Glória a Deus. O nosso chamado tem que ser na glória de Deus. Irmão, eu tinha uma palavra totalmente diferente. E eu estava falando, pai, eu vou fazer, vai acontecer lá em Brasília hoje, e é isso. Vou mudar. Por isso que eu começo a rir quando Deus fala comigo, irmão, porque Ele disse, eu vou mudar. Porque não vai ser tu que vai falar, vai ser eu. Glória a Deus, aleluia. Porque não é o que tu quer falar, sou eu que quero falar. Porque eu quero mudar a história dessa noite, bruxinho. Glória a Deus. Porque eu quero entrar em casa em bruxinho. Porque eu quero mudar casamento em bruxinho. Glória a Deus. Porque eu quero fazer casamento em bruxinho. Porque eu quero quebrar milhões essa noite em bruxinho. Porque eu quero fazer a minha vontade resplandecer. Glória a Deus, aleluia. Não saia da vontade de Deus, senão você pode ver a morte. Não saia da vontade de Deus, espere o tempo. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O poder não é teu, o poder é do céu. Glória a Deus, aleluia. O poder não é teu, o poder é de Deus. O poder é santo, perfeito e agradável. Mas é dentro da vontade de Deus. Glória a Deus. E não adianta você fugir. E não adianta você parar. Porque se você parar, alguém vai tomar o teu lugar. E não adianta chorar depois. Eu sempre achava que o lugar era meu, irmão. Mas quando Deus me quebrou e me levou para o fundo do poço, eu vi, não é meu, é de Deus. Olha só que incrível, irmão, para terminar, o último para terminar, meu senhor. José teve um sonho, contou aos seus irmãos e ao seu pai, e eles o invejaram. Tentaram matar José e botaram ele no poço. José é vendido para o Egito, depois caluniado e preso. Escutei bem, irmão. Olha os passos que aconteceram na vida de José. Dentro da prisão tiveram sonhos, ele revelou. E ele disse para um dos carcereiros que trabalhava para Faraó, ele disse bem assim: não esquece de mim quando Deus realizar teu sonho. Só que Deus fez ele esquecer de José por um tempo, porque José precisava de tempo. Imagina tu tem que dizer para alguém, Deus tem que dizer, tu precisa de um tempo. E no tempo determinado por Deus, José foi exaltado, revelou o sonho de Faraó, teve os 7 anos para recolher o trigo,
teve os 7 anos de fome. Os seus irmãos no começo queriam matar ele. Mas chegou o momento que Deus honrou José e nem seus irmãos o reconheceram. Glória a Deus, aleluia. Tem momento que Deus vai chegar na tua vida, vai virar a tua vida de cabeça para baixo do modo bom, tá, irmãos? Se alguém falar para ti, dizer que tu vai morrer, só quem dá um ponto no final na tua vida é Deus. Glória a Deus. Isso é profecia do diabo, desculpa. Deus não profetiza a morte em público. Eu não vi na Bíblia. Eu vi no secreto. Mas a pessoa se arrependeu. Virou as costas para a parede. Quando Isaías falou, tu vai morrer. Mas daí o rei Ezequias falou, eu fiz isso, Senhor. Eu não tenho crédito para ti. E o Senhor instituiu 15 anos depois. Só que José, irmão, chegou assim. Quando os irmãos dele não reconheceram ele. Pá! Eles queriam matar. A Bíblia não diz, mas o contexto diz. Só que eu não vejo muita gente pregando isso, irmão. Eles queriam me matar, então fazer prova. Eu vou brincar com eles um pouco. Porque a palavra, irmão, ela não é só doce. Ela tem uma amarguinha. E hoje muita gente só quer pregar o doce de José. Não quer pregar o amarguinho de José. E daí, irmão, passando o tempo, ele fez umas peças, irmãos, depois de estudar para não tomar muito tempo, ele fez umas peças com os irmãos dele, umas brincadeiras. Só que daí chegou o momento que Deus falou com ele. Ele chorou. Eu não posso fazer o que eu estou fazendo. Se meu irmão está sendo exaltado por Deus, amém. Se meu irmão está pregando, amém. Espera o teu tempo também. Se as portas se abriram para o teu irmão, pergunta para ele o que ele passou. Pergunta para ele quantas noites ele não dormiu. Pergunta para ele quanto ele chorou. Pergunta para ele o que ele perdeu. Pergunta para ele o que ele demorou quase 7 anos para conquistar de novo. E daí José disse, sou eu, José. Aqueles que vocês tentaram matar. Então, irmão, se o teu irmão está sendo exaltado por Deus, não tenta matar. E daí José olhou para eles e disse, ei, não foi vocês que tentaram me colocar dentro da cisterna, foi Deus. Foi Deus que me colocou lá no fundo do poço para pensarem que eu tinha morrido, para pensarem que a minha vida estava destruída. Tudo é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Se você perde a Deus, se você ganha a Deus. Glorifique o nome do Senhor em todo o tempo. Glória a Deus. Não é fácil. Só que Deus honrou José. Então, irmãos, para terminar, fique dentro da vontade de Deus. Glória a Deus, Eu vou aleluia. pedir para o pastor.